Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de vetores e geometria analítica. Aqui é a professora Fabiana e nesta aula nós vamos continuar uma aula de exercícios sobre a lista de exercícios número 8. Nós estamos falando sobre espaço. Basicamente, nesta aula de hoje nós falaremos sobre o produto escalar, o produto vetorial e o produto misto, inicialmente. Em seguida nós falaremos sobre o plano e sobre a reta, certo? Então, nossa primeira questão é a número 13 da lista, onde nós queremos calcular a área do paralelogramo de arestas dadas pelos vetores U e V. Então, aqui nós temos dois vetores no R3 que estão representados aqui nesta figura. E nós queremos encontrar, vamos colocar aqui, ó, vetor U e vetor V. E nós queremos encontrar a área do paralelogramo. O paralelogramo é definido pelos vetores. A área desse paralelogramo, por definição que nós vimos na teoria, coincide com a norma do produto vetorial entre U e V. E por sua vez, o produto vetorial é um cálculo que pode ser obtido, na verdade esse cálculo aqui vai dar para você um vetor que pode ser obtido através deste determinante, que nós temos aqui, ó, na primeira linha, IJK, na segunda linha, as coordenadas de U, e na terceira linha, as coordenadas de V. Então, nós temos uma matriz 3×3. Então, nós temos aqui a primeira coluna, nós dobramos, repetimos também a segunda coluna, nós estamos calculando o determinante pelo método de Sarri. Você pode escolher um método de sua preferência para calcular esse determinante. Então, ó, multiplicando, nós vamos ter aqui, ó, nesta multiplicação, menos 9i, aqui J e aqui 10k. Em seguida, aqui nós vamos ter 3k, 5i, aqui é um i. Colocamos aqui J, mas é i. 5i e menos 6j. Então, agora vamos dando continuação aqui ao cálculo do determinante. Nós vamos somar os valores obtidos nas multiplicações no sentido da diagonal principal e subtrair a soma dos valores obtidos aqui no sentido da diagonal secundária. Vamos agora somar aqui os termos semelhantes. Então, menos 9i, menos 5i, ou menos 14i. J mais 6j, 7j. 10k menos 3k, 7k. Este vetor coincide com o vetor de coordenadas, pode ser também representado como sendo menos 14,7,7. Então, esse aqui é o vetor correspondente ao U vetorial V. Agora, o que nós vamos fazer? Calcular a norma desse vetor. Nós aqui relembramos a definição, ó, W sendo as coordenadas x, y, z, a norma de W é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Então, vamos aplicar essa definição para essas coordenadas aqui. Então, nós temos, olha, a área, que é a norma do vetorial V, é a norma do vetor 7, menos 14, 7, 7. E aqui nós vamos ter, então, a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado, certo? Então, nós temos aqui o número raiz quadrada de 294, que nós fatoramos aqui, que foi apagado por engano uma parte do nosso cálculo. Então, a gente fatorou esse número e encontramos 7 ao quadrado vezes 2 vezes 3, esse 7 sai do radical, e vai ficar 2 vezes 3 dentro da raiz. Se você quiser, pode acrescentar um códigozinho aqui, ó, UA, que é unidade de área, certo? E aqui está o resultado da nossa questão. Tudo bem? Bom, continuando então na nossa próxima questão. Vamos lá. Nossa próxima questão, nós temos três vetores, U, V e W, que estão representados aqui nessa figura, o V e W. Esses três vetores vão dar origem a um paralelepípedo. A base do paralelepípedo é o paralelogramo definidos por UV. O W está fazendo papel aqui, a função dele é de dar altura para esse paralelepípedo.
Então, gerou aqui esta caixa, certo? Na letra A, nós queremos calcular o volume desse paralelepípedo. Bom, nós vimos na teoria uma aplicação para o produto misto. O produto misto é este cálculo envolvendo produto vetorial e produto escalar. Esse cálculo é chamado produto misto de UV e W. Este cálculo dá origem a um número real, porque envolve um produto escalar. E já que o produto escalar origina número, então aqui você vai ter um resultado numérico. Esse resultado numérico, ele pode ser positivo, negativo ou nulo. Por isso que há esse módulo aqui, para garantir que o volume tenha sempre um valor positivo, tá certo? Olha, aqui nós estamos dando um resuminho de como se calcula o produto misto. Então, já que o produto misto envolve 3 vetores, agora no determinante não há necessidade de você colocar aquele I, J e K, porque com as coordenadas dos 3 vetores que você tem, você já vai conseguir montar um determinante 3×3. E basta calcular o valor desse determinante, você vai estar calculando o valor do produto misto. Bom, então vamos lá, ó. Nossos termos são U, V e W, U, 3 menos 1, 4. V, 2, 0, 1 e W, menos 1, 1, 5, menos 2, 1, 5. Calculamos o determinante aqui usando o método de Sarri e encontramos 17. 17 é um número positivo, mas mesmo assim a gente insistiu aqui em colocar o módulo para que quando o número aqui obtido for negativo, você não esquecer do módulo. Então, o volume é o módulo do 17, que é igual a próprio 17. Aqui você poderia escrever, é um volume, né? Você pode colocar unidade de volume, certo? Muito bem, então aqui está. Agora, nessa questão, nós temos um item B, que fala o seguinte: nós queremos calcular a altura do paralelepípedo em relação à base definida pelas arestas U e V. Então, aqui, gente, notem, eu tentei colocar essa aresta W com uma certa inclinação que diferisse do ângulo de 90 graus. Então, de tal forma que, se você for pensar na altura desse paralelogramo, desse paralelepípedo, a altura não vai ser o comprimento do W. Vou colocar aqui assim, por exemplo. Opa, não ficou legal. Vamos fazer novamente. Vamos colocar, ó. Vamos supor, ó, que esse segmento que eu coloquei de laranja é um segmento que vai lá do topo à base, formando 90 graus aqui, ó. Formou 90 graus. Nós queremos o comprimento desse segmento. Nós não precisamos recorrer à parte geométrica para fazer isso. Nós podemos explorar a parte algébrica. Veja só. De acordo com a definição de volume pela geometria, o volume é a área da base vezes a altura, né? E nós sabemos também que a área da base, e por outro lado, esse V aqui de V volume, o volume nós já calculamos no item anterior, que foi o módulo de U vetorial V escalar W. Então, você já calculou V. Então, de tal forma que você já conhece V. Nessa expressão, nós queremos encontrar a altura. E, por outro lado, a área da base, a gente também já consegue calcular a área base. Como a base é definida por U e V, quer dizer que a área da base, ó, é o produto vetorial do U vetorial V. Então, você pode isolar nesta equação esse altura que a gente chamou de H. A área da base nós chamamos substituímos a própria definição, que é a norma do U vetorial V, e a gente encontrou, ó, a expressão para altura, onde você já tem o V. Falta calcular o vetorial V, que você vai calcular de acordo com esse determinante. Vai colocar IJK, coordenadas de U, coordenadas de V, desenvolve isso daqui, vai achar uma expressão. A expressão que você vai encontrar aqui é um número vezes I, outro número vezes J, outro número vezes K.
Esses valores aqui que multiplicam o I, J, K, formam esse vetorzinho aqui, ó. Certo? Você vai calcular e vai encontrar esses números. Eu coloquei ABC para você poder calcular. Em seguida, basta calcular a norma desse U vetorial V. De que forma? Usando a definição, que é raiz quadrada do A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Quando você conseguir esse valor, você já pode vir aqui para a expressão que a gente tem aqui, ó, do H, e você já vai encontrar o valor da altura. Como a altura é uma medida, você vai encontrar aqui o valor, né? E pode colocar unidade de comprimento, certo? Então, aí a questão já vai estar resolvida. Então, agora, vocês vão completar aí com a minha explicação. Bom, continuando, vamos agora estudar Bom, continuando com os nossos exercícios, vamos daqui falar um pouquinho sobre o número 15. Nós temos aqui 4 pontos e queremos saber se eles são pontos coplanares. O que quer dizer isso? Pontos que estão no mesmo plano. Então, você tem aqui um plano, ó, e esses pontos devem estar todos no mesmo plano, certo? Bom, o que nós vamos fazer? Nós, com os pontos dados, então, por exemplo, A, B, C, D. Primeiramente, você vai criar vetores. Então, vetor AB, vetor AC, vetor AD. Nós estamos aqui tentando simular o paralelepípedo, o trabalho que foi feito lá no volume do paralelepípedo. Então, aqui, ó, vetor W, vetor U, vetor V, o vetor W que dava a altura do paralelepípedo. Então, em cada vértice vai se levantar essa altura e aí você vai dar origem ao paralelepípedo, certo? Então, criando os 3 vetores, imagine, se os pontos estiverem todos aqui no mesmo plano, esse paralelepípedo vai ser totalmente achatado lá no plano, ele não vai ter volume. Quer dizer, o volume vai ser 0. Então, é por aí que nós vamos resolver a questão. Nós vamos verificar se o cálculo U vetorial V escalar W é 0. Este cálculo aqui dá origem ao volume. O volume do paralelepípedo é o módulo deste número. Se ele for 0, o módulo é igual ao próprio 0. Por isso que eu não coloquei o módulo aqui. Certo? Então, você vai calcular, fazer esse cálculo, de acordo com os vetores que serão construídos, vai verificar se é 0 ou não. Se for qualquer número diferente de 0, os pontos não estão no mesmo plano. Se for 0, os pontos estão no mesmo plano. Já a questão 16, vamos ler aqui, ó. Para quais valores de A os vetores são coplanares? Aqui, nesse 16, está dizendo que os vetores já são coplanares. Então, o que nós vamos fazer? Vai usar a mesma explicação desse número anterior. Você vai calcular o vetorial V escalar W através do determinante, certo? Só que você quer que esse determinante, você vai colocar aqui os valores, né, de cada coordenada, e você quer que esse determinante seja igual a 0, porque você deseja que os vetores sejam coplanares. Então, o cálculo do determinante igual a 0 vai gerar uma equação em função de A, que é o termo desconhecido que nós temos aí nas coordenadas. E aí você vai resolver essa equação para encontrar o valor de A, certo? O A aparece aqui, ó, na coordenada do vetor U. Tudo bem? Bom, continuando, agora nós vamos falar do número 18. Então, olha só, já vamos começar agora a falar do plano. Então, nós temos, em relação ao plano π1, que é 3x mais y menos e menos 4 igual a 0, obtenha o ponto de π1 com a abscissão 1 e ordenada 3. Primeiramente, eu vou começar esse exercício relembrando com vocês a equação cartesiana do plano. Então, para a gente definir o plano, nós vamos utilizar um vetor normal com coordenadas ABC,
certo? Que é normal ao plano. Estamos chamando o plano de π1. Nós vamos precisar também de um ponto A, com coordenadas x0, y0, z0. Ele é um ponto do plano, então pertence ao plano, certo? E com essas duas informações, nós vamos criar a equação ax mais by mais cz igual a d, onde esse d é obtido com os dados do n e do a, com as coordenadas do n e do a. Basta você fazer um produto escalar. Ó. Se você fizer um produto escalar, lembra que o produto escalar é só multiplicar e somar as coordenadas correspondentes? Então, você vai ter ax0 mais by0 mais cz0. E aí você vai ter essa equação aqui, que é a equação cartesiana do plano, certo? Então, cada item desse exercício 18, nós vamos encontrar uma equação dessa. Ou seja, você vai precisar de um vetor normal e de um ponto A. Esse vetor n se chama vetor normal porque, olha só, aqui está o desenho do plano e aqui um n. N que é normal a todos os vetores do plano. Então, se você colocar aqui dois pontinhos e desenhar um vetor, o n é ortogonal a esse vetor, também é ortogonal a esse, também é ortogonal a esse, a todos os vetores do plano, certo? Essa é a definição do vetor normal. Bom, então vamos começar agora a responder as questões. A letra A. O ponto de π de abscissa 1 e ordenada 3. A abscissa é a coordenada x. Então, x é 1, coordenada é a coordenada y. Só para informar, a coordenada z se chama cota. Cota se refere à coordenada z. Então, é abscissa, ordenada e cota. Muito bem. Então, você vai fazer x igual a 1, y igual a 3 lá na equação. E vai resolver em função de z, para achar a coordenada z. Assim, você vai ter o ponto x, y, z. Certo? No item B, você quer o valor de k para que P seja um ponto do plano, que é π1, né? Então, você vai substituir o x igual a k, o y igual a 2 e o z igual a k menos 1, lá na equação do plano. E vai ficar uma equação em função da letra k. E aí você vai encontrar o valor do k. E o item C, você quer o valor do k, tal que o plano π2 seja paralelo ao plano π1. Então, olha só, gente. O plano π2, você tem um vetor normal correspondente a ele. Então, o vetor normal aqui tem coordenadas k, menos 4 e 4. Paralelo, é ortogonal a π2. Lá no π1 também existe um vetor normal, ó, 3, 1, menos 1, certo? Se os dois planos, o π1 e o π2, são paralelos, o que isso quer dizer? Olha, essa figura aqui, ela tinha a intenção, vamos fazer o seguinte, eu vou apagar um pouco a figura, para deixar um pouco mais realista. Ó, vamos supor que o plano π1 tá passando aqui por cima, tampou um pedacinho do π2, ele está suspenso e o π2 está mais embaixo. São paralelos. Olha o que acontece com seus vetores normais, ficam paralelos também. Então quer dizer que para dois planos serem paralelos, os vetores normais devem ser paralelos. E a gente tem um critério para vetores paralelos, que é fazer a divisão das coordenadas, e essa divisão deve todas dar o mesmo valor, ou seja, existe a igualdade da divisão das coordenadas. Então, quando a gente faz isso, você consegue estabelecer uma equação, ó, pode ser essa, com a qual você vai encontrar o valor do k. Então, nós igualamos essas duas aqui, e note que a segunda equação, a segunda fração e a terceira já são iguais. E agora você vai dizer que a primeira também é igual a elas. Com isso, você acha o valor do k. Perfeito, agora vamos continuar, vamos falar um pouquinho aqui, ó, sobre o plano novamente, onde nós queremos encontrar equações que satisfazem as sentenças abaixo. Olha só, primeiro, o plano é paralelo ao eixo Z, contém os pontos A e B.
cada item aqui, você tem que... O seu objetivo é encontrar o vetor normal e um ponto, certo? Um ponto do plano. Nesse item A, você já tem 2 pontos do plano, isso é ótimo. Falta o vetor normal, tá? Então, o vetor normal ele vai ser obtido com o restante das informações, tá? Eu tô falando aqui, ó, que o plano é paralelo ao eixo Z. Então, aqui eu tentei desenhar aqui pra vocês, ó. Deixa eu colocar aqui outra cor. Aqui eu tentei desenhar o eixo Z, ó. E o plano tá aqui, ó. Então, bem pouco distante, mas tentei visualizar aí, ó, o eixo Z e o plano, eles são paralelos, tá certo? Lá no plano tem 2 pontos, tem o ponto A e o ponto B. Com esses 2 pontos, você consegue definir um vetor. Ah, eu tô somando aqui, ó, a informação do eixo Z, a informação do plano paralelo ao eixo Z. Isso vai ser igual. Isso aqui é um esquema que eu usei para eu tentar raciocinar, ver como que resolve o exercício, ó. Lá do eixo Z, a gente tirou esse vetor K. Do A e B, a gente tirou outro vetor AB. É como você pode pegar esse K e transportá-lo para cá, ó. Você pode colar ele aqui no plano, certo? Ou seja, nenhum desses vetores servem para ser o vetor normal, tá? Então, o que você fez aqui? Você pegou o K e o vetor AB para juntos definirem um vetor normal. Através de quê? Através do produto vetorial. Então, aqui, ó, esse vetor... Deixa eu colocar ele de uma outra posição. Essas figuras são apenas ilustrativas, só para ajudar a gente, né? Então, aqui, ó, já vai mostrar que o vetor N obtido com esse cálculo é ortogonal ao K e ao AB. Então, ele vai ser ortogonal ao plano. Então, você vai ter que calcular, ó, o produto vetorial entre K e AB. O vetor K é o 001 e o vetor AB você vai encontrar fazendo B menos A. Você vai encontrar um resultado aqui. Esse resultado eu estou chamando de ABC, aqui embaixo, ó. Então, você vai usar esse ABC e um dos pontos dados pode ser o ponto A, pode ser o ponto B, com os quais você vai encontrar a equação. Essa equação aqui, ó, certo? Para a equação, falta o D. O D é só fazer o produto escalar entre as coordenadas do vetor e as coordenadas do ponto. Então, essa questão A aqui, ela envolve bastante coisa da nossa teoria, né? É uma questão interessante. Vou deixar para vocês concluírem. Vamos ler agora o item B. Ó, no item B, nós queremos um plano que é paralelo ao plano XY e contém o ponto A. Bom, então tá aqui, ó. Tentemos fazer um desenho. Eu sugiro, eu aconselho vocês que em cada exercício tentem fazer um esboço. Eu nem caprichei aqui nos meus esboços, para você ver que é só com o intuito de estimular ali seu raciocínio. Não precisa colocar coordenadas fielmente como foram dadas, nada disso. Então, eu coloquei aqui, ó, um plano paralelo ao XY. XY tá aqui embaixo, então colocou o plano lá paralelo. Se ele é paralelo ao XY, aqui o plano cartesiano ele é fundamental para você ir pensando nas questões. Então, use o plano cartesiano XYZ nas questões para você poder tirar as suas conclusões, tá? Olha só, a conclusão que você vai tirar aqui, que é o vetor do eixo Z é ortogonal, ele é perpendicular, é ortogonal ao plano XY, consequentemente a todo plano paralelo ao XY. Então, o vetor N que a gente vai usar para esse plano é o vetor paralelo ao eixo Z. E o A foi dado, o A que a gente quer é esse. Então, com essas duas informações, você vai criar a equação do plano, certo? A letra C. O plano é perpendicular ao eixo Y e contém o ponto A. Esse item C, olha, tentamos fazer um desenho aqui. Olha, colocamos aqui um plano perpendicular ao eixo Y. Esse desenho, ele pode ser variado de diversas formas, por exemplo, X, Y, Z. O eixo Y está aqui.
Você pode aqui, ó, fazer um plano. Você usa os eixos como um guia, tá? Ó, eu tô usando a inclinação dos eixos como meu guia. Ó, eu desenhei um plano que tá paralelo à parede. Ele é ortogonal ao eixo Y, de tal forma que você vai usar o vetor que direciona o eixo Y para ser o seu N. Ó, o N é o 0, 1, 0, que é o vetor que está aqui, ó, no eixo Y, o unitário do eixo Y, certo? Podia chamar de vetor J. Esse é o vetor J. E vai usar o ponto A, que é o ponto que foi dado, tá certo? Para terminar, vamos ver o item D. No item D, nós queremos um plano que contenha o eixo X, tem que conter o eixo X agora, não é paralela ao eixo X, contém. E também contém o ponto A. Então, olha só, aqui nesse item D, ele não informou que o plano é perpendicular ao eixo Y, nada disso, ele só diz que contém o eixo Y. Então vai ficar aqui, precisa de um pouco mais de detalhe para você encontrar o N, tá? Que é o vetor normal. O que a gente fez? A gente pegou o vetor unitário do eixo X, que define o eixo X, tá? Porque se contém o eixo Y, contém também o vetor unitário desse eixo. E sabemos que o plano contém ponto A. Então, se ele contém o ponto A, o vetor com origem em O e extremidade em A vai ser paralelo com esse plano, certo? Agora, com esses dois vetores, com o vetor OA e com o vetor, que eu tô chamando de V, você pode fazer um produto vetorial e encontrar um vetor que é normal a esses dois. Esse cálculo do vetor normal faz isso, né? Então, o vetor normal do plano vai ser definido como o vetorial V. O é o nosso vetor OA. E aí nós vamos usar o A e o N para obter a equação, certo? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o exercício 24, que já é um exercício sobre retas. Aqui, gente, a equação que nós vamos explorar são as equações paramétricas da reta. Muito parecida com as equações paramétricas das retas no R2, com a diferença de ter uma coordenada a mais. Então, nós já estudamos equação desse tipo, mas para o R2. Agora, nós estamos aqui no estudo do R3, tem 3 coordenadas. Então, vamos lá o que a gente quer aqui, ó. Antes de continuar, antes de passar para as alternativas. Nesta equação, o que a gente vai usar? Nós vamos usar um ponto particular, que é o x0, y0, z0, e o vetor que dá a direção, que é o ABC, certo? E aí, assim, você está preparado para escrever as equações paramétricas. Então, em cada questãozinha dessa, como já foi dado o ponto por onde a reta passa, nosso trabalho é identificar, é deduzir qual é o vetor direcional da reta, que tem essas coordenadas ABC. Olha só o primeiro caso, primeiro item. A reta passa pelo A e é paralela ao eixo X. Bom, se é paralela ao eixo X, o vetor que dá a direção do eixo X vai ser adotado como o vetor direcional da reta. Ó, então, com esse vetor e com esse A gente vai escrever a equação. Por exemplo, com essas duas informações aqui, você vai ter, ó, x igual a x0 mais at, né, pessoal? Vamos só fazer uma coisinha aqui antes, ó. Esse V se refere às coordenadas ABC e esse A corresponde a x0, y0, z0, certo? Então, com isso, olha, x é igual a x0 mais at, y é y0 mais ct, z é z0 mais ct. Então, nós vamos ter x0, 3 mais t, y é igual a y0 menos 2 mais 0t.
Z é igual Z4 mais 0t. Então, aí está a nossa equação, certo? Aqui, o único parâmetro está na única coordenada x. Esse parâmetro t assume todos os valores reais, de tal forma que quando você somar 3, a expressão 3 mais t vai ter todos os valores reais. Então, essa equação aqui, ela poderia ser resumida a livros que apenas escrevem isso aqui, ó. Y a menos 2 e z é igual a 4. Já chamando a atenção que x são todos os reais, certo? É comum você encontrar a expressão desse jeito, tá? Continuando, lá no item B. Lá no item B, vamos ver o que a gente está querendo. A reta que passa pelo ponto A e é perpendicular ao plano XZ. Então, vamos lá, analisar. Aqui está o sistema cartesiano. E o plano XZ está aqui, formado por esse e esse eixo, por esses eixos aqui. A reta é perpendicular a esse plano. Então, é uma reta que contém o eixo, nós vamos usar o vetor direcional do eixo Y, já que a reta é perpendicular, deixa eu só ler novamente, é perpendicular ao plano XZ, peguei errado aqui, certo, perpendicular ao plano XZ, exatamente, é a reta, ó, que tem a direção do vetor V, certo? Então, você colocou aqui o vetor V e também colocamos aqui o ponto A, certo? E aí, com essas informações, você vai encontrar a reta parecida com essa que a gente encontrou aqui em cima, certo? Só que agora, o único parâmetro, o vetor, a única coordenada diferente de zero do vetor vai estar na coordenada Y. E a letra C vai ser na coordenada Z, vamos ver por quê. Na letra C, a reta é simultaneamente ortogonal aos eixos X e Y. Bom, simultaneamente ortogonal aos eixos X e Y. Então, aqui é X, aqui é Y. O eixo que é simultaneamente ortogonal aos eixos X e Y é o eixo Z. Então, a reta tem que ter a direção do eixo Z. Ela não precisa passar em cima do eixo Z, tanto é que ela não passa. Ela passa pelo ponto A. Então, pode ter aqui um ponto lá no espaço, mas a reta vai ter a direção do eixo Z, certo? Isso que é o importante. Vou botar aqui como exemplo. Supondo que a reta está aqui. Então, você vai usar esse vetor e esse ponto para construir a equação. Vamos construir a equação dessa? Vai ser o seguinte, ó. X é igual... Então, vamos olhar para cá, ó. X0 mais AT, né? Então, o x0 é o 3, y0 é 2, z0 é 4, aqui é o ABC. Então, você vai ter 3 mais 0, y é igual, menos 2 mais 0, z é igual, 4 mais 1t, 4 mais t, certo? E a última alternativa dessa questão, letra D, a reta passa pelo ponto A e é simultaneamente ortogonal aos vetores U e V. Olha, essa questão também aqui é interessante. A reta é simultaneamente ortogonal a U e V. Então, quer dizer que temos um vetor U, temos um vetor V. Nenhum dos dois dá a direção da reta. Está informando que a reta é ortogonal aos dois ao mesmo tempo. Ou seja, vai ter uma direção aqui que ela é ortogonal a U, ela também é ortogonal a V, e é essa direção que nós vamos usar. Vamos chamar essa direção de V1. E como é que essa direção é encontrada, como é que esse vetor é encontrado? Através do produto vetorial entre U e V. Como nós só fizemos um cálculo de produto vetorial, vamos fazer isso aqui para a gente relembrar. Fixar. Vamos escrever aqui as coordenadas do vetor. Vetor U, 1, 0, menos 1. 1, 0, menos 1. Vetor V, 0, menos 1, 1. 0, menos 1. O produto vetorial é aquele que você vai primeiro escrever aqui na primeira linha IJK. Sempre tem que completar uma matriz 3 por 3, tá?
Então, agora eu vou colocar as coordenadas dos vetores. Ó, 1, 0, menos 1, 0, menos 1, 1. A ordem é importante, tá, pessoal? Aqui. Mas como qualquer vetor múltiplo de V1 serve para você escrever a equação, ele pode estar apontando para o outro lado, no caso de multiplicar por menos 1. Qualquer múltiplo serve. Tanto é, então, com isso, fica claro que existem muitas equações representando uma única reta. Vai depender do ponto que você escolheu e do vetor que você escolheu. Bom, então vamos voltar aqui no nosso cálculo. Você vai repetir a primeira e segunda coluna para fazer pelo método de Sarri. Então, vamos lá, ó. Primeira multiplicação, 0i, 0j, menos k. Menos, agora vamos para a multiplicação no outro sentido, 0k, mais i, mais j. Bom, então agora vamos somar. Vamos colocar aqui na frente o resultado. 0i, você tem i, quer dizer, tá multiplicando por menos 1, né? Então, menos i, esse menos aqui, ó, multiplica i, multiplica j. Menos i, menos j, menos k. Então, é o vetor menos 1, menos 1, menos 1. Se você quisesse, poderia usar 1, 1, 1, que é o múltiplo desse vetor, tá? E aqui está o vetor. Então, agora, logo, com V1 igual, vou pagar um pedacinho aqui, tá? Com V1 igual a menos 1, menos 1, menos 1, você pode deixar uma indicação aqui, ó, que é paralelo a R. E A igual a 3, vou emendar aqui. E A, que é igual a 3 menos 2, 4, temos a equação x é igual a 3 menos t, y é igual a menos 2 menos t, z é igual a 4 menos t. Ó, aqui está a equação paramétrica da reta. Bom, pessoal, aqui foram alguns exercícios para que vocês tivessem alguma explicação para responder os demais exercícios da lista. Vocês devem agora refazer as questões feitas nesta aula e fixar com mais questões que vocês vão escolher da sua lista de exercícios, que é a lista 8. Então, bom estudo para todos e até a próxima aula.